Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20, diz a palavra de Deus. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Até aqui. A igreja pode sentar em nome de Jesus. O capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, ele é um capítulo marcante, não apenas na Bíblia, mas na história do cristianismo, na história da cristandade ao longo dos tempos. Porque o capítulo 7 de Atos, ele narra o primeiro martírio da igreja cristã. Esse capítulo, ele narra a morte do primeiro cristão que foi morto pela sua fé. É curioso que quando nós iniciamos a leitura no livro de Atos, em especial no capítulo 1, no versículo de número 8, Jesus ele diz assim: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e toda a Samaria e até nos confins da terra. É interessante que a palavra testemunhas, ela vem do grego martis, que significa de fato mártires. Então Jesus ele estava chamando a igreja para ser mártir. E talvez os primeiros cristãos não entenderam a princípio, de fato, o que Jesus estava dizendo. Mas, quando Estevão é interrogado, é julgado e é condenado ao apedrejamento, talvez fique claro para eles agora. Mas, antes de Estevão ser apedrejado, martirizado e dar início com a sua morte, a primeira perseguição da igreja, onde os cristãos se dissipam de Jerusalém e saem por outras cidades para preservar a sua própria vida, antes de receber a sentença de morte, Estevão, ele faz uma prédica, e na sua prédica, Estevão, ele traz um breve panorama do Antigo Testamento, e ele começa a falar sobre alguns personagens, sobre alguns fatos, sobre alguns acontecimentos que acontecem no Antigo Testamento. Estevão, na realidade, ele está pregando para aqueles homens que o estão julgando e mostrando a razão da fé que agora ele tem, apontando na Escritura a razão da fé que ele tem. E com isso, Estevão, que havia sido escolhido para ser um dos primeiros diáconos da igreja, ele nos ensina algo que seria enfatizado mais tarde pelo próprio apóstolo Pedro, quando, escrevendo a sua carta no capítulo 3 e versículo 15, na sua primeira carta, Pedro diz: antes santificai a Cristo, estai preparado para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Estevão então está dando a razão da sua fé. Estevão, que era um judeu crédulo, fiel, agora cria em Cristo, e crendo em Cristo, ele baseia a sua fé, a sua nova fé, na Escritura, e ele usa exatamente a Escritura para, embasando a sua fé, provar a razão da sua fé. Então percebemos aqui que Estevão, ele é um homem altamente competente, é um homem altamente capaz, e é um homem que, a exemplo daquilo que disse o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando ele diz que nós temos que nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não temos o que nos envergonhar e que manejamos bem a palavra da verdade. Estevão então se posiciona dessa forma, e usando a Escritura,
ele começa a mostrar desde o princípio que Deus estava apontando para Cristo, que Deus estava usando eventos e pessoas do Antigo Testamento para apontar para Cristo. Até mesmo quando o próprio Moisés disse em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, Deus levantará um outro profeta semelhante a mim, e a ele ouvi. Eles estavam apontando para Cristo. Estevão, então, fazendo esse panorama do Antigo Testamento e apontando para Cristo, ele usa a Escritura para basear a sua fé. E a nossa fé, ela não é uma fé cega. A nossa fé não é uma fé irracional. A nossa fé não é uma fé sem base. A nossa fé não é uma fé louca. A nossa fé tem razão. A nossa fé tem uma centralidade, ou tem a centralidade. A nossa fé está fundamentada na Escritura. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé precisa estar embasada na Escritura, estabelecida, fundamentada na Escritura. Se a sua fé não está fundamentada na Escritura, logo, vã é a sua fé. Se a sua fé não está fundamentada na Escritura, ela não é uma fé que procede de Deus. Ela não é uma fé salvífica, ela não é uma fé como dom, é uma fé natural. E a fé natural, como eu falei em outra ocasião aqui, ela leva o homem a crer em qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Observe o exemplo de Estevão e veja que era um homem que dominava as letras, dominava a Escritura, um homem que conhecia as letras e conhecia a Escritura. E alguns dos apóstolos, em especial Pedro e muitos dos discípulos de Cristo, a princípio, eles eram acusados de serem ignorantes, como hoje também. Hoje as pessoas dizem que para crer, para ser cristão, a pessoa precisa ser ignorante. Uma pessoa inteligente, ela não vai seguir essa fé, ela não vai seguir essa crença, ela não vai, entre aspas, parar a sua vida para dedicar a sua vida a essa crença. Quando na realidade olhamos para os exemplos bíblicos e percebemos que esses homens que de fato aderiram à fé cristã eram os homens mais capazes, eram os homens mais competentes, eram os homens mais inteligentes. O apóstolo Paulo, a exemplo disso, que foi um grande filósofo e teólogo, maior teólogo da igreja cristã, abandonou a sua fé judaica, abandonou a cultura grega, abandonou a cultura judaica, abandonou a cultura romana para seguir essa fé. Então a fé, a crença, o cristianismo, ao contrário do que se diz, não é para pessoas ignorantes, é para pessoas inteligentes. E apenas pessoas inteligentes conseguem compreender a preciosidade que há no cristianismo. Como disse Jesus em Mateus capítulo 13, em uma das suas parábolas, a pérola de grande valor. E quem encontra essa pérola de grande valor, vende tudo o que tem para adquirir essa pérola de grande valor. A riqueza do Evangelho, a riqueza do Reino de Deus, ela é tão extraordinária que é como se estivesse oculta, escondida e enterrada em um campo. E encontrando essa riqueza, vende-se tudo o que tem para se adquirir esse campo e para se apropriar desse reino. Ou seja, em nome desse reino, abre-se mão de absolutamente tudo. Foi o que Estevão fez. Foi o que você fez. Assim espero. É o que nós estamos fazendo, abrindo mão de tudo em nome desse reino, porque esse reino subsiste para sempre. Sabemos que toda e qualquer coisa que encontrarmos, adquirirmos e possuirmos aqui são passageiras e são terrenas, mas esse reino subsiste para sempre. Estevão, então, na sua prédica e no seu panorama do Antigo Testamento, ele chega nesse personagem que nós lemos, Moisés. E ele fala de Moisés desde o seu nascimento.
E quando Estevão fala de Moisés, ele está falando também de alguém que é extremamente importante para o povo de Israel, o maior profeta até então do povo de Israel. Moisés, ele só é inferior a João Batista, porque Jesus disse que João Batista é o maior de todos. Mas se não fosse João Batista, ou se não fosse essa palavra de Jesus, Moisés seria, sem sombra de dúvidas, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, o maior de todos os profetas de Israel. E falando sobre Moisés, ele mostra como Deus cuidou de Moisés desde o princípio, como Deus usou Moisés para agraciar, para abençoar o povo de Israel. E é interessante quando ele faz essa alusão a Moisés. Porque fazer essa alusão a Moisés é falar de alguém como ele mesmo narrou aqui. Passou 40 anos da sua vida na corte egípcia, na casa do rei, na casa do faraó. E durante esses 40 anos da sua vida, ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Alguns dizem que Moisés tinha mais de 40 formações. Se é verdade ou não, não sei, mas certo é que ele era um homem altamente instruído e capaz. E quando ele fala deste homem que passou 40 anos da sua vida na corte egípcia, a história e a vida de Moisés, ela é dividida em 3 fases. 40 anos, ou seja, os seus primeiros 40 anos, ele passa na corte egípcia. Dos 40 aos 80, ele passa no deserto cuidando de ovelhas. E dos 80 aos 120, ele volta ao Egito, ele liberta Israel e ele conduz Israel até a terra prometida. Não adentra a terra prometida, como sabemos. Então, quando ele cita os 40 anos de Moisés, ele está citando apenas a primeira parte. E por que ele cita primeiro a primeira parte, ou apenas a primeira parte, nesse texto que lemos? Para demonstrar quem era Moisés, para demonstrar o que Moisés tinha, para demonstrar a grandeza de Moisés, e para dizer que Moisés, este Moisés, abriu mão da corte egípcia, abriu mão da família egípcia, abriu mão do trono egípcio, abriu mão de tudo para entregar a sua vida à missão para a qual Deus o chamou. Então ele está dizendo que Moisés, ele dedicou a sua vida em prol da sua fé. Ele dedicou a sua vida para corresponder ao chamado de Deus na sua vida. E agora Estevão está sendo julgado e alguns instantes depois do seu relato, ele será apedrejado e será morto. Então ele está fazendo um paralelo entre ele e Moisés. Moisés abriu mão da sua vida e entregou, dedicou, sacrificou a sua vida em nome da sua fé. E ele está dizendo: agora eu estou entregando a minha vida por causa da minha fé. Imagine só, esse homem sendo o primeiro mártir da igreja. Um homem que tinha já consolidada uma crença, uma fé, que sendo chamado por Cristo, entendendo o chamado de Cristo, abriu mão daquilo que era, daquilo que tinha, e agora, por causa dessa nova fé, a sua vida está em risco. Ele inevitavelmente morrerá. Então esse homem, ele tem tudo para retroceder. Ele tem tudo para parar. Ele tem tudo para dizer: não, morrer é demais. Eu posso acreditar em Jesus, ninguém pode arrancar de mim a minha fé. Alguém pode arrancar de mim uma confissão negativa, mas ninguém pode me impedir de crer. Agora morrer é demais. Mas ele lembra de Moisés. E ele lembra que de certa forma Moisés, ele também morreu para uma vida de luxo, para uma vida na nobreza. Ele morreu, ele dedicou, ele sacrificou a sua vida pela sua fé. E ele diz: assim como Moisés,
Obviamente que ele não disse isso, não está escrito isso, mas é como se ele estivesse pensando, assim como Moisés abriu mão da sua vida em nome da sua fé, eu entrego a minha vida pela minha fé. Com isso, ganha a tônica. Qual é o rumo da fé cristã? Aqui entende-se aquilo que Jesus disse, que é preciso estar disposto a abrir mão da própria vida em nome do reino. Porque quem perder a sua vida pelo reino, ganhá-la-á. Mas quem ganhar a sua vida, abrirá mão do reino de Deus. Ele está dizendo, a morte só me aproxima de Deus. A morte não me amedronta. A morte não me para. A morte não me impede na minha fé. A morte apenas antecipa o meu encontro com o meu Salvador, com o meu Rei e com o meu Senhor. É preciso ser muito crente para pensar e agir como Estevão. Mas eu preciso que todos nós entendamos uma coisa: não se espera nada menos que isso de cada um de nós. Com isso eu não estou dizendo que todos nós seremos martirizados. Não, a grande maioria, a maioria esmagadora de nós vive uma vida tranquila. Morre ou de doença, ou de velhice, ou de um acaso da vida. A maioria esmagadora de nós não perde a sua vida, não entrega a sua vida em nome da sua fé. Mas eu estou dizendo que nós precisamos viver dispostos a fazer isso. Porque quando nós não estamos dispostos a entregar a nossa própria vida pela nossa fé, isso significa que a nossa vida não é de Cristo. A nossa vida é nossa. E se a nossa vida é nossa, é porque nós não a entregamos a Cristo ainda. Então, Ele ainda não é Senhor da nossa vida. E se Ele não é Senhor da nossa vida, Ele também não é o nosso Salvador. Ou Cristo é o nosso Senhor e Salvador, ou Ele não é o nosso Salvador. Quando ele cita Moisés, ele nos faz pensar sobre a história de Moisés. E nos faz pensar que cada passo, cada estágio da vida de Moisés nos ensina algumas lições que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. E ao citar Moisés, ele está citando um personagem que viveu ali pelo menos 3 séculos depois de quando José chama a sua família para descer ao Egito. Naquela ocasião, a família de José desce ao Egito em busca de alimento. José é o governador do Egito. José é uma das maiores autoridades do Egito, ficando apenas abaixo do próprio faraó. E ele tem poder para trazer a sua família e cuidar da sua família. Então, nessa ocasião, a sua família está estabelecida, está bem, está confortável no Egito. José era governador. 3 séculos depois, a nação de Israel, aquelas 75 pessoas que desceram ao Egito para escapar da fome, agora já são milhões de pessoas escravizadas. José levou a sua família, sendo ele governador do Egito. Agora, Moisés, para tirar a sua família, para tirar o seu povo, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito, ele precisa abrir mão do trono. Ele precisa abrir mão da corte egípcia. Ele precisa abrir mão do título de filho da filha de Faraó. Ele precisa sair do trono, entre aspas, não estava ainda, mas seria natural alcançar o trono para libertar o seu povo. E é impossível nós pensarmos em Moisés, que precisou abrir mão do trono do Egito para libertar o seu povo, sem nos lembrar daquele que abriu mão do seu trono no céu e veio até aqui, aos desertos, aos valados, para libertar o seu povo, para conduzi-los de volta à presença do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. Precisamos compreender a profundidade da sabedoria de Deus e entender
que nem sempre Deus usará-nos quando nós estivermos grandes, quando nós tivermos poderes, quando nós tivermos autoridade, a partir da perspectiva humana. Deus nos usará quando tivermos autoridade, mas a autoridade concedida por Ele. Deus nos usará quando nós estivermos dispostos a ouvir a sua voz e atender ao seu chamado. Quando nós dispormos a nossa vida ao serviço de Deus. Com Moisés nós aprendemos que precisamos aprender a atuar e esperar o tempo de Deus. Atuar no tempo de Deus e esperar o tempo de Deus. O povo de Israel fica cativo no Egito 400 anos. Deus espera 400 anos para que então Deus haja, para que então Deus suscite um homem, para que Deus levante um homem para tirar aquela nação da escravidão no Egito. Por que Deus não atuou antes? Por que Deus não levantou outro homem? Ou por que Deus usa Moisés apenas com 80 anos? Por que Deus não agiu antes? Porque Deus estava ensinando aquele povo, e Deus nos está ensinando que nós precisamos aprender a atuar dentro do tempo de Deus. Às vezes nós queremos apressar as coisas e nós atrapalhamos o processo. Nós atrapalhamos o trabalhar e o agir de Deus, entre aspas, por nós queremos as coisas de forma antecipada, rápida, fora do tempo de Deus. Aprenda a atuar no tempo de Deus e aprenda a esperar o tempo de Deus. Pastor, mas para quem está sofrendo é difícil, eu sei. Quem está sentindo dor, pastor, é difícil esperar, eu sei. Eu também acho. Quando eu estou sofrendo, também eu quero alívio rápido. Quando eu estou sentindo dor, eu também quero alívio rápido. Eu quero que a dor vá embora o mais rápido possível. Não é fácil esperar. Mas às vezes, quando nós não estamos dispostos a esperar, nós fazemos bobagem. Ou no máximo, alcançamos um paliativo. Quando aprendemos a esperar o tempo de Deus, Deus age de forma plena e completa. Deus não traz paliativo, Deus não traz paliativo, Deus traz a solução. E a solução definitiva. Então, aquele povo precisou esperar 400 anos pela intervenção de Deus. 400 anos pela ação de Deus. Eu garanto que você não vai ter que esperar tudo isso, mas esteja disposto a esperar o tempo que for necessário para que as coisas aconteçam exatamente no tempo de Deus e da forma que Deus quer que seja. Quando nós agimos pelas nossas próprias mãos, nós atrapalhamos o processo. Moisés, ele quis agir pela própria mão. A Bíblia diz no texto que lemos que nasceu no seu coração, despertou-se nele um desejo de ir visitar os seus compatriotas, os filhos de Israel, os seus irmãos. E nascendo nele o desejo de ir visitar os seus irmãos, ao chegar lá, ele viu um egípcio espancando um israelita. E ele já sabia o que Deus queria dele. Tanto é verdade que no texto diz que ele esperava que os filhos de Israel entendessem que Deus queria libertá-los através das suas mãos. Mas eles não entenderam. Moisés então toma as dores daquele homem e mata o egípcio. Moisés quis fazer com as suas próprias mãos e no seu tempo. Qual foi o resultado disso? A sua vida entrou em risco e ele teve que fugir. Então algumas coisas na nossa vida podem ser evitadas. Alguns desertos, algumas dores, alguns sofrimentos podem ser evitados se nós apenas tivermos paciência. Se nós apenas estivermos dispostos a esperar um pouco. Se nós apenas estivermos dispostos a receber o aval de Deus, a palavra de ordem de Deus, a liberação de Deus para agir, a liberação de Deus para fazer. Moisés quis fazer com as próprias mãos e o resultado foi que ele se meteu em problemas. E ele teve que fugir.
Então, age no tempo de Deus para que você não venha correr, não precise correr, não precise fugir, não precise se esconder. E quem sabe, atrasar. Às vezes nós queremos agilizar o processo e através das nossas ações nós atrasamos o processo. Eu não tenho base bíblica para dizer para você que Deus faria antes. Eu não tenho. Mas eu posso perfeitamente pensar que Deus poderia usar Moisés ali na posição em que ele estava, em um tempo menor, para tirar o povo dali. Mas Moisés, através da sua ação, da sua atitude, ele teve que fugir. E aí o povo teve que esperar mais 40 anos. Às vezes, é você quem está retardando o processo de Deus na sua vida. É você que está retardando a resposta que você espera de Deus. Você sempre culpa os outros, você sempre culpa o diabo, você sempre culpa todo mundo. Mas às vezes é você que está atrapalhando. Quando na realidade a única coisa que você tem que fazer é ficar quieto. É esperar. É esperar o comando de Deus e atender ao comando de Deus. É preciso entender que Deus estabelece tempos e tempos. E os tempos de Deus se cumprirão no tempo de Deus. Os propósitos de Deus se cumprirão no tempo de Deus. E Deus, Ele sempre cumpre a sua palavra. Quando você lê Gênesis, capítulo de número 15, está escrito que Deus fala com Abraão antes de Isaac nascer. Isaac, que seria o filho da promessa, que seria por meio dele que viria Jacó, por meio de Jacó as 12 tribos de Israel, e assim se consolida a nação de Israel. Antes de Isaac nascer, Deus diz a Abraão: os teus descendentes serão levados para uma nação, e naquela nação eles ficarão escravizados por 400 anos. Isso se cumpriu cabalmente, porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Aquilo que Deus fala se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. O que Deus diz, de fato, se cumpre. De fato, acontece. Então guarde isso no seu coração. Deus cumpre a sua palavra. Aquilo que Deus fala, se cumpre. Aquilo que Deus fala, acontece. O que é que Deus tem falado para você? Eu não estou falando e não estou me referindo apenas à Escritura, à Bíblia Sagrada. É óbvio que Deus vela em cumpri-la, mas eu estou dizendo que Deus se responsabiliza pela sua palavra, não apenas a palavra escrita, mas a palavra liberada. Ou como alguns teólogos gostam, a palavra rema, a palavra revelada. Deus vela em cumprir a sua palavra e a pergunta continua: o que Deus tem falado para você? Deus tem falado para você: continua, prossegue, insiste, persevera, porque o Senhor é contigo. Ou Deus tem falado para você: para, retrocede, conserta. O que Deus tem falado para você? Porque geralmente quando Deus fala pare, retroceda, conserte, geralmente esse é um alerta que vem acompanhado de uma sentença. Pare se não, retroceda se não. Eu estou dizendo, Deus vela em cumprir a sua palavra. Deus se responsabiliza em cumprir a sua palavra. O que Deus tem falado para você? Deus tem falado que vai te abençoar, ou Deus tem falado que vai te corrigir? Deus tem falado que vai te fazer prosperar, ou Deus tem falado que vai arrancar tudo que você tem? O que Deus tem falado para você? Ele vela em cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir cabalmente a sua palavra na sua vida. Ele cumpriu na vida dos filhos de Israel. Ele cumpriu na vida de Moisés. Ele vai cumprir na sua também. Moisés viveu 40 anos no Egito. 40 anos. 40 anos é muito tempo. 40 anos no Egito, mas chegou o dia que Deus tirou ele daquele lugar. Não dá para continuar no Egito. Não dá para permanecer no Egito. Mais do que isso, não dá para terminar os nossos dias no Egito. O Egito representa trevas,
O Egito representa tudo de maligno que você possa imaginar. Mas é o lugar, é o ambiente onde os filhos de Israel estavam. E é o lugar onde o homem, o ser humano, naturalmente está. Aos 40 anos, ele saiu do Egito. E você? Quanto tempo mais esperará para sair do Egito? O povo de Israel esperou 400 anos. Estava tão impregnado o Egito dentro deles, que foram 400 anos se enchendo do Egito, e Deus usa 40 anos no deserto, não para tirar o povo do Egito, mas para tirar o Egito de dentro do povo. Então nós temos duas situações: pessoas que permanecem no Egito, no mundo, na vida ante Deus, e pessoas que já saíram do Egito, mas carregam o Egito dentro de si. Pessoas que são cristãs, mas são cristãs nominais. São cristãs, mas a mesma mentalidade permanece. A mesma visão permanece. As mesmas ideias permanecem. As mesmas opiniões permanecem. As mesmas atitudes permanecem. Talvez você tenha saído do Egito. Talvez você não esteja lá em ambientes que você antes estava. Mas será que o Egito já saiu de dentro de você? Será que você não carrega dentro de você os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas opiniões, as mesmas convicções? É preciso que isso seja extirpado da sua vida. É preciso que isso seja arrancado de dentro de você. Quanto tempo mais será necessário, ou quanto tempo mais você esperará para sair do Egito? Ele saiu. E quando ele saiu do Egito, a Bíblia diz que ele foi para o deserto. E no deserto ele cuidava das ovelhas do seu sogro, Jetro. 40 anos ele passa no deserto. E são 40 anos que ele passa ali. E a única coisa que ele tem de Deus é o seu silêncio. Deus não dirigiu a palavra àquele homem durante esses 40 anos. E ele aprendeu a ouvir o silêncio. Nós precisamos aprender a ouvir o silêncio de Deus. Deus fala, diz Hebreus capítulo 1 e versículo 1, que Deus falou de muitas maneiras, em muitas épocas e de muitas maneiras ao seu povo. Então Deus fala de formas diferentes ao seu povo. Deus fala através da palavra. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de revelações. Deus fala através de visões. Deus fala através de profetas. Deus fala através dos seus mensageiros. Mas Deus fala no silêncio. E nós precisamos aprender a ouvir o silêncio de Deus também. Se nós não aprendermos a ouvir o silêncio de Deus, nós nunca estaremos preparados para ouvir as suas palavras. Aprenda a ouvir o silêncio de Deus. Apenas quando você entender o silêncio de Deus, você estará preparado para ouvir as suas palavras. Enquanto você não aprende a ouvir o silêncio de Deus, você nunca estará preparado para ouvir as suas palavras, porque as suas palavras poderão te ferir, as suas palavras poderão te matar, as suas palavras virão sobre você como uma espada afiada. Moisés aprendeu primeiro a ouvir o silêncio de Deus. E como é difícil lidar com o silêncio de Deus, mas Moisés lidou por 40 anos. Talvez você esteja passando por esse processo, por esse estágio da sua vida, lidando com o silêncio de Deus. Você pede uma resposta, Deus não dá. Você pede uma palavra, não vem. Às vezes você até vem ao culto, mas você não sente nada. Nenhuma palavra toca você. Você vem ao culto como se você fosse a qualquer outro lugar. O efeito é o mesmo. Talvez você sentisse mais prazer em estar em outro lugar. Talvez tivesse mais sentido estar em outro lugar do que estar na igreja.
Isso é o silêncio de Deus. Mas quando Deus está em silêncio, Ele também está falando. Quando Deus está em silêncio, Ele está ensinando algo a cada um de nós também. 40 anos sem Deus lhe dirigir a palavra. Mas durante esses 40 anos, Deus o estava observando. Talvez Deus não esteja falando com você. Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus, mas eu garanto para você que Deus está observando você. Moisés precisava passar por aqueles 40 anos de silêncio, para que, olhando para ele, Deus visse nele alguém apto, alguém capaz, alguém competente para tirar o seu povo da escravidão. Talvez Deus esteja testando a sua força. Talvez Deus esteja testando a sua fé. Talvez Deus esteja testando a sua resistência, a sua resiliência. E talvez Deus esteja fazendo isso porque Ele sabe os planos que Ele tem para você. Ele sabe o que Ele tem para entregar nas suas mãos. Ele sabe a grandiosidade do projeto que Ele tem na sua vida. Mas você precisa passar pela prova do silêncio de Deus. Enquanto Ele está em silêncio, Ele está observando você. Como você reage a isso? Como você lida com isso? Se você for aprovado, Deus vai te chamar. Na hora certa, você vai ouvir a voz de Deus. E você vai ouvir a voz de Deus de maneira audível e de forma inconfundível. A voz de Deus será tão clara aos teus ouvidos que não restará nenhuma dúvida que é Deus que está falando com você, que é Deus que está chamando você. Talvez o dia que Deus está falando com você seja hoje. Talvez o momento que Deus está falando com você de forma clara seja esse, seja agora. O tempo de Deus é diferente para cada pessoa. E talvez seja esse o seu tempo. Então, se Ele está falando com o seu tempo, ouça aquilo que foi lido aqui em Hebreus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração como aconteceu no dia da rebelião. Quando os filhos de Israel se rebelaram contra Deus, não endureça o seu coração. Se Deus está falando com você, ouça e atenda ao chamado de Deus, porque Ele está olhando para você, Ele está te observando. Entenda o silêncio de Deus e assim você estará preparado para ouvir as suas palavras. Com Moisés nós aprendemos que Deus, Ele age acima de todas as circunstâncias. Deus é um Deus que está acima das circunstâncias. E a história de Moisés é uma história que deixa muito claro isso. Em que momento Moisés nasce? E Estevão aqui fala exatamente do nascimento de Moisés. Versículo 20 ele diz: nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Ele fala do nascimento de Moisés, mas em que circunstâncias? Em quais circunstâncias? Em que momento nasce Moisés? Moisés nasce debaixo de um decreto de morte. Moisés nasce em um tempo em que o faraó havia dado ordens para que os meninos de Israel, ao nascerem, fossem executados. Os historiadores dizem que os meninos eram afogados no rio Nilo. E é interessante que Moisés nasce debaixo dessa sentença, sendo ele, em tese, como um menino judeu, como um menino israelita, condenado a ser afogado no rio Nilo. Foi exatamente no rio Nilo que ele foi colocado, e foi exatamente no rio Nilo que a filha de Faraó o encontrou, e foi exatamente no rio Nilo que ele encontrou a libertação. Então existem situações, existem circunstâncias nas quais são preparadas para você, para determinar o seu fim, para o teu mal. Mas Deus está dizendo que a situação que foi preparada para o teu fim, ou para o teu mal, é exatamente a situação que Deus usa para ser o teu escape. É na situação que você vê
a sua impossibilidade, que Deus mostra a sua capacidade, para mostrar que Deus está acima das circunstâncias. E assim como Jesus escapou da morte nos dias de Herodes, Moisés também escapou da morte no seu dia. Porque quem cuidava dele é um Deus que está acima das circunstâncias. Deus mostra que é um Deus que está acima das circunstâncias. Quando Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito. Quando Moisés com o seu irmão vão enfrentar, entre aspas, o faraó, o rei do Egito, com toda a sua pompa, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, com seus exércitos à sua disposição, e ele e o seu irmão enfrentam esse homem. Qual a possibilidade de Moisés libertar o povo? Humanamente falando, nenhuma. Que possibilidade tem um homem de enfrentar um rei, de enfrentar o seu exército, de libertar uma nação de quase 3 milhões de pessoas que estavam escravizadas? Ora, para manter 3 milhões de pessoas escravizadas, é preciso ter um exército forte. Então Moisés não tem a mínima chance de libertar o povo da terra do Egito. Mas Deus mandou ele ir. E ele foi. Por quê? Porque Deus queria mostrar para ele que as circunstâncias eram adversas, que não existia a mínima possibilidade dele libertar aquele povo. Mas Deus era um Deus que está acima das circunstâncias. E Deus mostra para Moisés: Moisés, o seu papel é liderar o povo. O seu papel é ir lá falar com o faraó. O seu papel é dar a direção ao povo. O seu papel é convocar o povo. O meu papel é fazer o milagre. O meu papel é fazer os sinais. Você não vai libertar o povo pelas suas próprias mãos. Mas quando precisar de sinais, prodígios, maravilhas, quando precisar do meu juízo contra o Egito, eu vou derramar o meu juízo. Quando precisar da minha sentença contra o Egito, eu vou sentenciá-lo. Quando precisar subjugar o Egito, eu o subjugarei. Quando precisar mostrar para o Egito quem é Deus de fato, eu mostrarei. Você apenas convoca o povo, você apenas mostra o caminho e você apenas toma a dianteira. O resto é comigo. Deus é um Deus que está acima das circunstâncias. E essa palavra não é para Moisés apenas. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Deus está acima das circunstâncias. Então não há circunstâncias adversas que não podem ser superadas se Deus está com você. Se você está alinhado com a vontade de Deus. Se você está dentro do propósito de Deus. Se você está fora, aí o problema é seu. Se você está fora do propósito de Deus, se você está fora dos planos de Deus, aí o problema é seu. Aí eu não garanto nada. Aí eu não me responsabilizo por nada. Mas se você está alinhado com a vontade de Deus, Deus garante a você que Ele está acima das circunstâncias que são adversas a você. Vai lá, Moisés. Vai lá e dá a palavra de ordem. E segunda palavra, eu farei. Segunda palavra, Ele vai fazer. Segunda palavra, Ele vai agir. Segunda palavra, a liberdade, a libertação virá em nome de Jesus. E aquilo que era para ser o teu mal te trará privilégios, te trará benefícios, se você crer. Eclesiastes, aliás, Salomão, quando escreve Eclesiastes no capítulo 2, ele diz que o ímpio, ele trabalha e ajunta de montão em montão, e Deus pega e dá ao seu povo. Deus tira e dá ao seu povo. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Deus fez com que o povo de Israel, primeiro, não deixasse nada que era seu no Egito. Diz o texto que nem mesmo uma unha ficaria. Mas o texto também diz que o povo de Israel levou riquezas, joias. O povo de Israel levou aquilo que correspondia ao tempo de sofrimento, ao tempo de escravidão. Eles levaram consigo. Então com Deus nada se perde. Com Deus nada fica para trás. Com Deus não há prejuízo.
O Deus que te chamou é o Deus que se responsabiliza pela sua vida. E se Ele se responsabiliza pela sua vida, Ele está dizendo para você: eu estarei com você. Eu estarei acima das circunstâncias. Eu estarei acima das adversidades. E eu serei o teu descanso. E eu serei a tua provisão. Eu vou prover na sua vida sempre que necessário. Sempre que você precisar, eu vou prover na sua vida. Com isso, Deus está dizendo, e nós aprendemos com Moisés, que Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Qual é a parte de Deus? A parte sobrenatural. Qual é a nossa parte? A parte natural. Qual é a parte de Deus? Chamar você. Qual é a sua parte? Ouvir o chamado e atender o chamado. Qual é a parte de Deus? Vocacionar você. E a sua parte é se disponibilizar. Qual é a parte de Deus? Orientar, instruir você. E a sua parte é seguir a orientação e a instrução de Deus. Deus faz a parte dele, então você precisa fazer a sua também. Faça a sua também em nome de Jesus. Então em Cristo, você entenderá o que de fato é ter uma vida vitoriosa. Você então entenderá. E não apenas entenderá, mas você viverá essa vida vitoriosa que a palavra nos garante em Cristo. Você verá Deus reinar, Deus triunfar sobre o seu inimigo. E o seu inimigo não são pessoas, mas Deus triunfará, e você verá Deus triunfar sobre aqueles que querem o teu mal, sobre aqueles que querem te destruir. Mais uma vez, eu não estou falando de pessoas. Faraó, quando Moisés era um bebezinho, quis afogar Moisés. Agora, Moisés liderando o povo diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abre, o povo passa a pés enxutos. Quando os egípcios começam a adentrar o Mar Vermelho, inclusive o Faraó, Deus fecha as águas. E aquele que queria matar Moisés afogado, agora Moisés testemunha ele morrer afogado. Você entendeu como é que Deus faz? Você entendeu como é que Deus age? Você entendeu que é preciso, sim, em um determinado momento sair? É necessário, é essencial sair do Egito. É essencial, é primordial sair do Egito. Você entendeu que é necessário muitas vezes passar por alguns desertos na nossa vida? Aprender a lidar com o silêncio de Deus. Aprender a lidar com, entre aspas, o abandono de Deus. Aprender a lidar com a ausência de Deus, ainda que Ele não esteja ausente. Porque, como eu disse, Ele sempre estará observando você. Em saindo do Egito, em passando pelos tempos de deserto, de solidão, de silêncio, você entendeu que é primordial e vale a pena, quando chamado por Deus, atender? Manter-se firme, manter-se fiel até o fim. E quando Deus chamar para tomar a dianteira, se posicionar. Porque Deus vai mostrar para você que Ele sempre esteve cuidando de tudo. Desde quando Ele livrou Moisés do afogamento lá no rio Nilo, Deus estava dizendo: eu estou sentenciando o teu inimigo, você vencerá, mas ele tombará diante de você. E Moisés viu o inimigo tombar diante dele. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Um Deus que, diz o profeta Isaías, com olhos nunca se viu, com ouvidos nunca se percebeu um Deus como esse, que trabalha por aqueles que o amam. Vale a pena amá-lo. Vale a pena confiar nele. Vale a pena seguir, atender e receber o seu chamado. No final das contas, Ele triunfará sobre toda circunstância, sobre toda situação. Ele mostrará para você que Ele é o seu Deus.